Então, olha só, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho de algumas reações, as reações mais simples que podem acontecer com os óxidos, tá? Então, só para lembrar, óxido é toda substância que tem oxigênio como elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, CO2. Eu sei que isso é um óxido, por quê? Composto binário, só tem 2 elementos, tá? E o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, esse aqui é um óxido, tá? O que mais que a gente pode falar que é um óxido? Por exemplo, Na2O. Eu também sei que isso é um óxido. De novo, é um composto binário, ou seja, composto por 2 elementos químicos, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, certo? Bom, agora, que diferença tem entre esses dois óxidos? O carbono, tá? Ele faz parte da família 4A. Família 4A é a família dos não metais. Tá ruim pra ver. Família A, família não... A família A é não metal, tá? Tudo bem? Então, se o carbono é um não metal, eu sei que esse óxido aqui, ele é um óxido ácido, tá? Porque todos os óxidos formados... Óxido ácido. Todos os óxidos formados por não metais são óxidos ácidos, tá? Tem algumas exceções, mas a maioria é. Do lado de cá, o que a gente tem aqui, ó? O sódio, ele é um metal alcalino, família 1A, tá? Então, família 1A, metal, tá? Então, o Na2O, ele é classificado como óxido básico. E isso é muito importante na hora que a gente vai fazer as reações, tá? Principalmente a reação com água, que é a reação mais fácil que tem pra gente fazer. Então, olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o CO2. E eu vou reagir com água, tá? Todo óxido ácido reagindo com água tem que dar um ácido. Sempre assim, tá? Se o seu óxido é ácido e ele vai reagir com água, o resultado é um ácido. Bom, como que eu vou fazer isso? Aqui eu posso levar ao pé da letra esse sinalzinho de mais. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho CO2 e eu vou somar uma molécula de água, H2O. Presta atenção aqui, ó. Eu coloquei o oxigênio embaixo do oxigênio. Aqui eu não coloquei nada, porque não tem carbono na água. E o hidrogênio eu coloquei antes de tudo, porque não tem hidrogênio aqui no CO2, tá? E eu sei que o hidrogênio é mais positivo do que o carbono. Na hora que eu vou somar isso daqui, olha só. 2 oxigênio mais 1, 3. Carbono eu vou somar aqui, aqui não tem nada, então desce ele mesmo. E o hidrogênio é a mesma coisa, vai descer H2 da água, tá? Então, aqui, qual que é o resultado que a gente tem? H2CO3. Então, essa reação aqui vai dar H2CO3, tá? Então, olha só, era um óxido ácido, que eu reagi com água. A reação com água eu posso considerar que é uma continha, tá? Literalmente é uma continha. E vai dar esse ácido aqui, que a gente já sabe que esse daqui, a gente já estudou ácido, esse aqui é o ácido carbônico, certo? Então, para óxidos ácidos, a reação com água é bem simplesinha assim, ó. Dessa forma, eu posso imaginar que eu tô fazendo uma continha. Olha só um outro exemplo aqui, ó. Olha só. SO2. Classifica ele. O S é um metal ou um não metal? O enxofre é da família 6A. Família 6A é uma família de não metais, tá? Então, o enxofre é um não metal. Então, o SO2 é um óxido ácido, certo?
dizer que, antes de mais nada, você classifica para saber o que vai dar sua conta. Se eu reagir com água, se esse é um óxido ácido e eu vou reagir com água, eu já sei que eu vou estar esperando um ácido. Certo? Agora faz a continha. Vamos lá, ó. SO2, vou reagir com água. Olha lá o que vai dar. H2SO3, tá? Olha lá, 2 oxigênios mais 1, 3. O enxofre aqui desce, né? Não tem nada. E o hidrogênio também vai descer, porque não tem com quem somar. Presta atenção que o hidrogênio sempre é o primeiro, tá? A sua esquerda da formulinha é sempre o elemento mais eletropositivo, que no caso é o hidrogênio, tá? No caso, é o hidrogênio que a gente está somando com a água, então é o hidrogênio da água. E mais à sua direita é o elemento mais eletronegativo, que no caso aqui vai ser o oxigênio, que a gente está falando de óxido, tá? Então, essa soma aqui, ó, é o resultado, é o produto dessa reação, que é o H2SO3, certo? E esse daqui é o ácido sulfuroso. Tudo bem? Certo? Ó, outro exemplo. Então, vamos ver esse daqui, ó. Às vezes, tem a situação que a gente não tem... não é muito óbvio, porque esses aqui em cima era meio óbvio, olha só. SO2, eu vou somar com um oxigênio da água, vai dar SO3. Mas olha esse caso aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, N2O5, tá? Então, assim, à primeira vista, não dá pra saber o que vai dar essa continha aqui. Tudo bem? Então, olha só. Mas eu vou reagir com água, que a ideia é reagir com água. Certo? De novo, classifica. Nitrogênio, família 5A, então é um não metal. Então, eu já sei que o N2O5 é um óxido ácido. Se é um óxido ácido, essa reação com a água tem que dar um ácido, certo? E aí, a gente vai lá e faz a continha para saber. Então, olha só. Aqui, ó. N2O5. E eu vou reagir com água. H2O. Soma H2, N2O6. Só que é o seguinte, ó, existe uma regrinha na química que fala que se esses números aqui, ó, se todos eles eu der para simplificar por um único número, a gente é obrigado a simplificar. E 2, 2 e 6 dá pra gente dividir todo mundo por 2, tá? Então, se eu dividir tudo por 2, que molécula que a gente vai chegar? HNO3, tá? Ah, mas eu dividi por 2. Então, aqui, na verdade, eu tinha 2 moléculas do ácido HNO3. Então, essa continha aqui, tá? Vai me dar esse ácido, H2N2O6, que eu sou obrigada a simplificar, tá? Porque a regra fala que a fórmula tem que ter a mínima proporção possível entre os elementos. Então, aqui eu dividi por 2. Mas eu dividindo por 2 significa que são 2 moléculas desse ácido. Então, qual que é a resposta aqui? 2 moléculas do HNO3. O HNO3 é o ácido nítrico. Certo? Tudo bem? Bom, a gente já viu, então, alguns óxidos ácidos. Agora eu vou falar de óxido básico. Então, vou voltar lá naquele primeiro que eu falei no começo, o Na2O, tá? Vou reagir com água. Mas agora, né, como eu já falei, bom, como você sempre vai fazer, você vai olhar esse elemento aqui e classificar. O Na é o sódio. Sódio, família 1A, então ele é um metal. Aliás, a família 1A compõe os metais mais eletropositivos da tabela periódica. Não pode esquecer que o sódio é da família 1A, é um metal. Se ele é um metal, esse aqui é um óxido básico, certo? Se ele é um óxido básico, a reação dele com água tem que dar uma base, tá? Bom,
Agora eu vou fazer uma continha muito parecida com aquela que eu fiz agora há pouco para óxido ácido. Só que aqui eu vou ter que fazer vou dar um jeitinho brasileiro na situação, que é o seguinte, ó. Você tem que dar uma base. As bases sempre... a gente sabe que toda base, ela tem que terminar com OH, tá? Então, se eu falei que eu tenho uma base, eu tenho que ter alguma coisa, né? Um metal. E a terminação eu sei que tem que ser OH, tá? Nesse caso aqui, olha só. A gente tá falando do sódio, tá? E o sódio forma uma base muito específica, que é o NaOH. Eu já sei que vai formar NaOH, porque a única base que o sódio forma é essa aqui, o NaOH, tá? Então, eu sei que o resultado meu aqui vai ter que ser o NaOH. Mas como que eu vou fazer essa continha para chegar no NaOH? Igual eu fiz a continha para o óxido ácido. Então, olha só. Os metais da família 1A e 2A, eles são sempre mais eletropositivos que o hidrogênio, tá? Então, vai começar assim, ó. Eu vou somar Na2O. Deixei um espacinho, porque agora eu vou colocar água, H2O, tá? Soma, igual a gente fez antes. Na2, vai descer o H2, 1 mais 1, 2. Certo? E aí, igual eu falei agora há pouco, se der para simplificar, a gente vai simplificar aqui, ó. Certo? Então, como que ficou isso aqui? Ficou 2 moléculas do NaHO. Só que HO não é o jeito certo de representar uma base, tá? O jeito certo é vir o O primeiro. Então, você só vai corrigir isso aqui, ó. No caso de óxido ácido, é bonitinho, já sai pronto. Aqui eu tenho que dar uma consertada. Então, aqui vai ficar 2NaOH, tá? Então, lá na sua reação inicial, você só tem que voltar aqui e consertar, ó. Vai ficar 2, tá? Então, olha só. Na2O, que é o óxido de sódio, reage com água e forma o hidróxido de sódio, né? Lembrando que do balanceamento 1Na2O forma duas bases, 2NaOH, tá? Ó, mais um exemplo aqui, ó. O cálcio, CaO. Esse aqui é o óxido de cálcio, tá? Vou reagir com água. Classifica o óxido primeiro. Cálcio, família 2A. Família 2A, metal alcalino terroso. Então, ele é um óxido básico, tá? Se ele é um óxido básico, na hora que ele reage com água, vai formar uma base, tá? E você já pode até entender que a base que vai formar é essa daqui, ó. Por quê? Porque a única base que o cálcio forma é o hidróxido de cálcio. Os metais de transição da família B, a gente já viu que tem muitos metais que tem mais de uma carga, mais de um NOx. Aí sim, né? Aí eu não vou saber exatamente qual que vai formar. Mas a família 1A e 2A só forma uma base. Então, se a gente está falando do cálcio, a única base que vai se formar, a única possível base que vai se formar é o hidróxido de cálcio, tá? Mas vamos fazer a continha para ver, ó. Então, ó, cálcio, elemento mais positivo, vem primeiro. Vou dar um espacinho aqui, vem o O. Dei esse espacinho porque eu vou encaixar o H da água, tá? E vou somar. Ó, desce o cálcio, desce o H2 e desce o O2. Aqui eu não posso simplificar porque aqui não tem 2, tá? O que eu posso fazer é juntar esses dois aqui, ó, dentro de um parênteses, HO2, certo? Mas lembre que você vai ter que dar uma arrumadinha. No caso das bases, o O vem antes. Então, a gente vai arrumar aqui, ó. Vai ficar CaOH2, certo? Tudo bem? Lembrando que óxido neutro não reage, tá? Seria o CO, o N2O e o NO.
Então, ó, olha só. Se o seu exercício pedir essa reação aqui, ó, ou essa reação, uma dessas 3 reações aqui com água, olha só, não reage, tá? Porque esses aqui são chamados de óxidos neutros. Eles não reagem. Aliás, eles não reagem com água, nem com ácido, nem com base.